Durante a Segunda Guerra Mundial, a violência deixou de ser um meio para ganhar batalhas e se converteu em um fim em si mesmo. Em distintas frentes, milhares de pessoas foram perseguidas, eliminadas ou utilizadas como instrumento, sem processos nem distinção alguma. Não houve improvisação nem surpresa. As ações se repetiram em diferentes países, sob distintas formas, mas com o mesmo padrão: capturar, submeter, destruir. O entorno facilitou que o crime se tornasse costume, que ninguém o impedisse e que se executasse com uma rapidez que não deu margem de reação. Quais foram exatamente essas atrocidades? O que permitiu que se repetissem durante anos ante os olhos de todos? E quão longe estavam dispostos a chegar? O Holocausto, a maquinaria do genocídio racial. Entre 1941 e 1945, o Terceiro Reich executou o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus europeus. Esta operação não surgiu da violência espontânea nem do caos bélico. Foi o resultado de uma coordenação institucional que transformou burocratas, engenheiros, médicos e soldados ordinários em engrenagens de uma maquinaria de morte que redefiniu os limites da crueldade organizada. A arquitetura do genocídio começou muito antes das câmaras de gás. Em 1933, com a chegada de Adolf Hitler ao poder, as primeiras leis excluíram os judeus da vida pública alemã. As restrições laborais, educativas e sociais assentaram as bases legais para o que viria depois. As leis de Nuremberg de 1935 despojaram os judeus de sua cidadania alemã e criminalizaram as relações entre judeus e arianos, estabelecendo um marco jurídico para a perseguição racial. Com a invasão da Polônia, em setembro de 1939, a política antissemita entrou em uma fase radicalmente nova. As autoridades alemãs criaram guetos em Varsóvia, Lodz, Cracóvia e dezenas de outras cidades. Estes espaços murados concentraram centenas de milhares de pessoas em condições desenhadas para acelerar a morte. O gueto de Varsóvia albergava mais de 400 mil pessoas em apenas 3,4 quilômetros quadrados. Sem aquecimento adequado, com rações de alimentos insuficientes e sem atenção médica, milhares morriam cada mês por fome, doenças e execuções arbitrárias. No 20 de janeiro de 1942, 15 altos funcionários do regime nazista se reuniram em uma elegante vila em Wannsee, nos arredores de Berlim. A conferência, convocada por Reinhard Heydrich sob instruções diretas de Heinrich Himmler, oficializou o que já havia começado em segredo: a solução final da questão judaica. As atas da reunião, redigidas em linguagem burocrática e eufemística, estabeleciam que 11 milhões de judeus europeus deviam ser deportados a campos de extermínio na Polônia Oriental, onde seriam eliminados em massa. A coordenação logística desta operação alcançou dimensões extraordinárias. Os judeus foram deportados desde todos os territórios ocupados: França, Holanda, Bélgica, Grécia, Checoslováquia, Hungria, Romênia e Itália. Foram amontoados em vagões de gado, sem água, comida nem ventilação adequada durante dias. As temperaturas extremas, a falta de oxigênio e o desespero provocavam mortes antes de chegar ao destino. A Deutsche Reichsbahn coordenava estes transportes como se fossem mercadoria ordinária. Os registros conservam faturas onde as SS pagavam tarifas por cabeça e por quilômetro percorrido. Entre 1942 e 1944, 5 campos de extermínio operaram na Polônia com o único propósito de assassinar: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec e Majdanek. Cada um foi desenhado para maximizar a eficiência do assassinato massivo. Auschwitz-Birkenau se converteu no símbolo mais infame desta maquinaria. O complexo incluía mais de 40 subcampos, mas Birkenau albergava as instalações de extermínio. 4 crematórios com câmaras de gás integradas podiam assassinar até 6 mil pessoas em um só dia. As vítimas eram separadas ao chegar. Aqueles considerados aptos para trabalhar eram enviados a barracões. O resto, crianças, anciãos, mães com filhos pequenos, eram dirigidos imediatamente às câmaras. As instalações estavam desenhadas para enganar e controlar. As câmaras de gás simulavam ser chuveiros coletivos, completas com chuveiros falsos e cartazes que instruíam as vítimas a recordar onde haviam deixado suas pertences.
Uma vez que se encerrava as pessoas, se introduzia Zyklon B, um pesticida baseado em cianeto que provocava a morte por asfixia em poucos minutos. Os cadáveres eram retirados por Sonderkommandos, prisioneiros judeus coagidos a manipular os corpos, extrair dentes de ouro e carregar os cadáveres a AOS fornos crematórios. A fumaça das chaminés era constante, visível desde quilômetros de distância. Treblinka operou entre julho de 1942 e outubro de 1943, responsável por mais de 800 mil mortes. Ao contrário de Auschwitz, não era um campo de trabalho, era uma fábrica de morte pura. Quem chegava era assassinado imediatamente depois de sua chegada. O campo utilizava câmaras de gás alimentadas por motores de gasolina, cujos gases eram dirigidos para compartimentos herméticos. O processo durava entre 20 e 30 minutos. Inicialmente, os corpos eram enterrados em valas massivas, mas a Operação Action 1005 ordenou sua exumação e queima para apagar as evidências do crime. Sobibor e Belzec funcionavam com sistemas quase idênticos. Os trens chegavam, os passageiros eram enganados e obrigados a se desnudarem, logo dirigidos para túneis camuflados com vegetação que levavam às câmaras de gás. Em Belzec morreram entre 434 mil e 600 mil pessoas. Em Sobibor, entre 170 mil e 250 mil. A eficiência era tal que estes campos podiam processar transportes completos em poucas horas. As ordens de extermínio não foram ambíguas nem acidentais. A correspondência interna entre Himmler e seus subordinados especificava claramente a eliminação total do judaísmo europeu. Adolf Eichmann, o principal arquiteto logístico das deportações, supervisionou pessoalmente o transporte de milhões para a morte. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, aperfeiçoou os métodos de gaseamento e explicou detalhadamente a seus subordinados como manter a ficção de que se tratava de chuveiros. Nos campos que não eram puramente de extermínio, se forçou os prisioneiros a trabalhar como mão de obra escrava. Empresas alemãs como IG Farben, Krupp e Siemens empregaram dezenas de milhares de judeus em trabalhos forçados. Laboravam em condições extremas, com jornadas de mais de 12 horas, sem comida suficiente, expostos a químicos tóxicos, frio extremo e violência constante. O conceito de Vernichtung durch Arbeit, a aniquilação mediante o trabalho, consistia em explorar os prisioneiros até o colapso físico, momento no qual eram enviados às câmaras de gás. O Holocausto não foi cometido por psicopatas isolados, senão por uma sociedade inteira convertida em cúmplice do genocídio. Cada passo, desde as leis antissemitas até os crematórios, foi executado com precisão administrativa e eficiência tecnológica. Os documentos conservados revelam uma cadeia de responsabilidade que se estendia desde Hitler e Himmler até os condutores de trens, os guardas de campos e os técnicos que manejavam as câmaras de gás. Os guetos, os trens da morte, as câmaras de gás e o trabalho escravo foram componentes interconectados de uma estratégia governamental desenhada para a aniquilação total. Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Belzec e Sobibor não foram aberrações históricas, senão a expressão lógica de uma ideologia que havia redefinido milhões de seres humanos como obstáculos a eliminar mediante a morte industrial. Operação Barbarossa, o extermínio na frente oriental. No 22 de junho de 1941, mais de 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética na maior operação militar da história. A Operação Barbarossa não foi simplesmente uma invasão. Foi o início de uma guerra racial e ideológica onde o nazismo tentou não só derrotar um inimigo militar, senão aniquilar povos inteiros e redesenhar o mapa demográfico do leste europeu. Hitler havia deixado claro a seus generais que esta guerra seria diferente de qualquer conflito anterior. Não seria uma guerra entre exércitos profissionais regida por convenções internacionais, senão uma luta entre ideologias irreconciliáveis, onde as regras tradicionais da guerra ficariam suspensas. Neste contexto, se emitiram uma série de ordens prévias à invasão que legalizaram a brutalidade que seguiria. O decreto do comissário instruía que os comissários políticos soviéticos capturados deviam ser executados sumariamente, sem juízo nem interrogatório. As diretrizes para a conduta das tropas na Rússia estabeleciam que os soldados alemães não seriam julgados por crimes cometidos contra civis soviéticos.
Finalmente, a ordem de liquidar todos os judeus em posições de liderança política ou social representava uma sentença de morte antecipada para milhões de pessoas. Os Einsatzgruppen foram as unidades especiais encarregadas de implementar esta campanha de extermínio. Estas unidades móveis da morte, subordinadas ao escritório principal de segurança do Reich, seguiram de perto o exército regular alemão em seu avanço para o leste. Compostas por homens da SS, a Gestapo e a Polícia Criminal, também incluíam soldados da Wehrmacht e milhares de colaboradores locais antissemitas. Se organizaram em 4 grandes grupos que cobriram toda a frente. O Einsatzgruppe A avançou pelos países bálticos, o B operou na Bielorrússia, o C na Ucrânia Central e o D no sul da Ucrânia e Crimeia. Cada grupo contava com entre 500 e 1.000 efetivos alemães, apoiados por milhares de auxiliares letões, lituanos, ucranianos e outros colaboradores que participaram ativamente nas matanças. As operações seguiam um padrão previsível e letal. Chegada a uma cidade ou povoado, identificação da população judaica mediante registros locais ou denúncias, prisões massivas, confiscação de propriedades e fuzilamentos em massa em bosques ou nos arredores das populações. Em alguns casos, se compelia as vítimas a cavar suas próprias valas. Em outros, se utilizavam barrancos naturais ou minas abandonadas para ocultar os corpos. Babi Yar, um barranco perto de Kiev, se converteu no símbolo deste horror. Nos dias 29 e 30 de setembro de 1941, o Einsatzgruppe C, comandado por Friedrich Jeckel e Paul Blobel, assassinou mais de 33.000 judeus em apenas 2 dias. Se obrigou as vítimas a se desnudarem, entregar suas pertences e marchar para o barranco, onde eram executadas por tandas com disparos na nuca. O relatório oficial do Einsatzgruppe registrou com distanciamento administrativo. Se eliminaram 33.771 judeus em Kiev, do 29 ao 30 de setembro. Os assassinatos em Babi Yar continuaram durante anos. Se estima que até 100.000 pessoas, incluindo ciganos, enfermos mentais e prisioneiros soviéticos, foram assassinadas nesse lugar. Em 1943, ante o avanço soviético, os nazistas obrigaram prisioneiros judeus a exumar e queimar os cadáveres para ocultar o crime. Estes prisioneiros também foram executados uma vez completada sua tarefa. Em Rumbula, perto de Riga, mais de 25.000 judeus do gueto local foram assassinados no 30 de novembro e no 8 de dezembro de 1941 pelo Einsatzgruppe A e forças policiais letãs. Se coagiu as pessoas a caminhar até o bosque onde valas comuns já haviam sido escavadas. As vítimas foram fuziladas em grupos de 10, caindo sobre cadáveres já empilhados. A operação foi planejada com precisão militar. Se construíram caminhos para facilitar o traslado, se instalaram controles para evitar fugas e tudo estava cronometrado para maximizar a eficiência do assassinato. Em Ponary, nos arredores de Vilna, o Einsatzkommando 9 assassinou cerca de 70.000 pessoas entre 1941 e 1944. As vítimas eram principalmente judeus, mas também poloneses, comunistas e dissidentes. As execuções se realizavam em um antigo depósito de combustível soviético adaptado como vala de execução. As matanças foram quase diárias, com verdugos trabalhando em turnos. Os relatos descrevem como o sangue fluía pelos canais de drenagem e como Ponary se converteu em um sinistro campo de execução ao ar livre. A Operação Barbarossa também marcou o início da implementação do Generalplan Ost, o plano nazista para colonizar o leste europeu. Este projeto, coordenado por Himmler, contemplava o assassinato de dezenas de milhões de eslavos por fome, deportação forçada ou execução direta. O objetivo era a germanização da Ucrânia e outras zonas agrícolas férteis, o que requeria a eliminação de seus habitantes originais. Um exemplo desta estratégia foi a Bielorrússia, onde mais de 5.000 aldeias foram incendiadas, muitas com seus habitantes encerrados dentro. Na Ucrânia, a fome planificada matou centenas de milhares de crianças. O genocídio não se limitou a AOS judeus. Foi uma guerra racial contra todos os povos do leste considerados inferiores pela ideologia nazista. Nos juízos de Nuremberg e processos posteriores, muitos membros dos Einsatzgruppen foram julgados e executados. Otto Ollendorf, comandante do Einsatzgruppe D,
declarou que sua unidade havia assassinado mais de 90 mil pessoas, cifra que proporcionou sem mostrar remorso. Paul Blobel, responsável por Babi Yar, reconheceu sua participação direta em fuzilamentos massivos e na posterior destruição de evidências. Os testemunhos de sobreviventes, como os relatos do jornalista soviético Vasily Grossman, documentaram com precisão escalofriante a magnitude das massacres. Grossman descrevia mães enterradas vivas com seus filhos, a indiferença dos soldados alemães ante o sofrimento e como se repartiam relógios e anéis das vítimas como se fossem troféus de guerra. A Operação Barbarossa estabeleceu um modelo de guerra racial que transcendeu toda limitação moral ou legal. Não foi só uma ofensiva militar, senão o pilar de uma estratégia de extermínio que buscava redesenhar a Europa do Leste segundo os princípios da supremacia ariana. Nos bosques da Ucrânia, Bielorrússia e os Estados Bálticos, o Terceiro Reich inaugurou uma forma de guerra sem limites, onde a morte por balas massivas antecipou e complementou as câmaras de gás. Este teatro de operações demonstrou que o genocídio não requeria instalações especializadas. Bastava a vontade política de matar e a organização administrativa para fazê-lo eficientemente. As atrocidades do Império Japonês, de Nanquim ao Pacífico. No 13 de dezembro de 1937, quando as tropas japonesas entraram em Nanquim, a antiga capital chinesa, não se limitaram a ocupar uma cidade estratégica. Durante as 6 semanas seguintes, perpetraram uma das massacres mais sistemáticas e brutais da guerra moderna, estabelecendo um padrão de crueldade que se estenderia por todo o Pacífico durante os anos seguintes. A entrada das forças japonesas em Nanquim não foi uma operação militar descontrolada. Foi uma ação deliberada autorizada por oficiais de alto escalão, incluindo o príncipe Asaka, tio do imperador Hirohito, quem emitiu ordens diretas que permitiram a execução massiva de prisioneiros chineses e converteram a cidade em uma zona livre para a violência indiscriminada da tropa. Durante aquelas semanas, entre 200 mil e 300 mil pessoas civis e prisioneiros de guerra foram assassinados das formas mais cruéis imagináveis. Milhares de prisioneiros foram fuzilados em grupos sobre valas escavadas especialmente para se converterem em fossas comuns. Os expedientes fotográficos, muitos tomados pelos próprios soldados japoneses como recordações, documentam filas intermináveis de cadáveres empilhados nas margens do rio Yangtze. Alguns oficiais japoneses organizaram competências de decapitação, competindo por quem podia cortar mais cabeças com sua katana em menos tempo. Estas competências foram inclusive reportadas em jornais japoneses como façanhas heróicas. Crianças foram utilizadas como prática para treinamentos de baioneta. Bebês foram arrojados ao ar e ensartados com as baionetas antes de tocar o solo. Entre 20 mil e 80 mil mulheres de todas as idades foram violadas durante essas semanas. Muitas foram assassinadas depois do assalto sexual. Outras foram mutiladas, empaladas ou forçadas a presenciar a violação de familiares antes de serem executadas. As crônicas do alemão John Rabe, membro do Partido Nazista que tentou proteger os civis criando uma zona de segurança internacional, descrevem Nanquim como um inferno sobre a terra onde a crueldade humana alcançou limites inimaginários. A massacre de Nanquim estabeleceu o modelo de comportamento que as forças japonesas replicariam em todos os territórios que ocuparam durante a guerra. Este padrão incluiu a institucionalização da escravidão sexual a uma escala inédita na história militar moderna. Entre 100 mil e 200 mil mulheres foram forçadas a se converterem em mulheres de consolo, um eufemismo para designar as escravas sexuais do exército imperial japonês. As vítimas provinham principalmente da Coreia, China, Filipinas, Indonésia, Taiwan e territórios ocupados no Sudeste Asiático. Foram recrutadas mediante enganos elaborados, sequestros diretos ou simplesmente capturadas por unidades militares. As chamadas estações de consolo eram bordéis militares instalados junto às frentes de batalha, onde as mulheres eram violadas repetidamente, frequentemente por 30 ou 40 soldados por dia. Os relatos de sobreviventes descrevem condições que desafiam a compreensão humana, inspeções médicas degradantes realizadas como se fossem gado,
esterilizações forçadas para evitar gravidezes, abortos praticados sem anestesia e o assassinato daquelas que adoeciam ou se tornavam inúteis para o propósito militar. Em muitos casos, as mulheres eram utilizadas como objetos de castigo coletivo quando as unidades japonesas sofriam baixas em combate. Outras foram deliberadamente infectadas com doenças venéreas para estudar tratamentos médicos. Quando as mulheres morriam por doença, esgotamento ou suicídio, simplesmente eram substituídas por novas vítimas. Durante a batalha pela recuperação de Manila em 1945, as tropas japonesas à beira da derrota iniciaram uma massacre desesperada que custou a vida de mais de 100 mil civis filipinos. A cidade se converteu em um matadouro onde famílias inteiras foram queimadas vivas em igrejas e hospitais. Mulheres foram violadas e degoladas com baionetas. Crianças foram arrojadas desde sacadas ou partidas pela metade ante seus pais. O Hospital de São João de Deus se converteu em símbolo desta barbárie quando médicos, enfermeiras e pacientes foram executados sem piedade. Os soldados japoneses pareciam competir em inventar novas formas de crueldade, como se a proximidade da derrota houvesse liberado todos os instintos mais sádicos. Em Singapura, após a queda da cidade em fevereiro de 1942, o exército japonês levou a cabo a Operação Sukchin, uma purga massiva contra a população chinesa local. Em poucos dias, entre 25 mil e 50 mil pessoas foram executadas sob a acusação de colaborar com os britânicos. Os corpos eram transportados em caminhões a praias e barrancos onde eram fuzilados em grupos. Muitos morreram por enterramento forçado quando as fossas se encheram com vítimas ainda vivas. O trato aos prisioneiros de guerra aliados violou deliberadamente todas as convenções internacionais existentes. Mais de 140 mil soldados britânicos, australianos, americanos e de outras nacionalidades foram capturados entre 1941 e 1945. As condições nos campos japoneses estavam desenhadas para causar morte lenta através do esgotamento, a desnutrição e as doenças. A tristemente célebre Ferrovia da Birmânia, conhecida como a Ferrovia da Morte, foi construída utilizando o trabalho forçado de prisioneiros aliados e trabalhadores civis asiáticos. Mais de 12 mil prisioneiros ocidentais e entre 80 mil e 100 mil trabalhadores asiáticos morreram durante sua construção. Os prisioneiros laboravam 18 horas diárias em condições tropicais extremas, com rações de sobrevivência que proporcionavam menos de 500 calorias diárias. As torturas e execuções por delitos menores ou sem justificação alguma eram rotineiras. Os castigos se aplicavam publicamente para aterrorizar o resto de prisioneiros. As tentativas de escape se castigavam não só executando os fugitivos capturados, senão também assassinando outros prisioneiros selecionados aleatoriamente como escarmento coletivo. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, estabelecido em 1946, processou os principais líderes japoneses por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Durante mais de 2 anos de audiências, se apresentaram milhares de documentos e testemunhos que revelaram a magnitude deliberada destes crimes. Declarações juradas de mulheres escravizadas, soldados aliados torturados e diplomatas que presenciaram massacres proporcionaram evidência irrefutável. As ordens militares mostraram uma cadeia de comando direta, desde o alto Estado-Maior japonês até os oficiais que executaram as atrocidades. Filmagens e fotografias tomadas pelos próprios soldados japoneses documentaram a brutalidade com uma frialdade que resultava quase tão perturbadora como os atos mesmos. Foram processadas 28 figuras-chave do regime militar japonês. 7 foram condenadas à morte, incluindo o general Hideki Tojo. No entanto, membros da família imperial, como o imperador Hirohito e o príncipe Asaka, foram eximidos de toda a responsabilidade por decisão política dos aliados, que consideraram seu julgamento contraproducente para a estabilidade da região. As atrocidades do Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial não foram acidentes de guerra nem excessos de soldados indisciplinados. Constituíram uma estratégia integral de ocupação que combinou racismo extremo, desprezo absoluto pela vida humana e a utilização do terror como ferramenta de controle político e militar.
Desde os empalamentos em Nanquim até as surras nos campos de prisioneiros, passando pelas violações em Manila e os bordéis militares, o padrão foi consistente e documentado. Esta brutalidade institucionalizada revelou como uma cultura militar pode se corromper até justificar qualquer atrocidade em nome de objetivos estratégicos ou ideológicos. Experimentos humanos, a ciência convertida em tortura. Durante a Segunda Guerra Mundial, o conhecimento médico e científico foi pervertido e transformado em instrumento de tortura e extermínio. Nos laboratórios dos campos de concentração nazistas e nas instalações secretas do exército japonês, médicos com formação universitária, bacteriologistas respeitados e técnicos especializados abandonaram toda a ética profissional para converter seres humanos em material de experimentação. Os campos de concentração de Dachau, Ravensbrück e Auschwitz se transformaram em laboratórios onde a medicina se pôs ao serviço da máquina de guerra nazista. Em Dachau, sob ordens diretas da Luftwaffe, se realizaram experimentos para estudar os efeitos da altitude extrema e a hipotermia sobre o organismo humano. Os experimentos de congelamento submetiam prisioneiros a imersões prolongadas em tanques de água gelada para simular as condições que enfrentavam os pilotos alemães abatidos no Mar do Norte. Alguns prisioneiros permaneciam submersos até que sua temperatura corporal descendia a níveis letais. Outros eram reanimados mediante métodos que incluíam duchas de água fervente, exposição a lâmpadas de calor intenso ou contato forçado com mulheres prisioneiras como parte do tratamento de reanimação. Em câmaras de baixa pressão se simulavam altitudes de até 20.000 metros para estudar os efeitos da descompressão sobre o cérebro e os órgãos internos. Os relatórios do Dr. Sigmund Rascher descrevem graficamente como os olhos dos sujeitos experimentais explodiam pela pressão e como o cérebro se decompunha enquanto as vítimas permaneciam conscientes durante os primeiros minutos do processo. Em Ravensbrück, o campo exclusivo para mulheres, os médicos praticaram intervenções cirúrgicas experimentais sem anestesia. Se infectava deliberadamente as vítimas com bactérias como Streptococcus e Clostridium perfringens. Se abriam feridas nas pernas das prisioneiras e se introduziam fragmentos de madeira, vidro e terra para simular feridas de batalha. Logo se cortava a circulação sanguínea para criar condições similares às de gangrena na frente. As prisioneiras também foram submetidas a amputações experimentais seguidas de tentativas de transplante que invariavelmente falhavam, deixando as vítimas aleijadas para toda a vida. Os experimentos de esterilização expuseram milhares de mulheres à radiação direta nos ovários e útero. Outras foram injetadas com substâncias corrosivas que causavam esterilidade, mas também dor crônica e cânceres mortais. Em Auschwitz, Josef Mengele desenvolveu sua obsessão com os gêmeos. Crianças judias, ciganas e polonesas gêmeas eram selecionadas ao chegar ao campo e levadas a barracões especiais onde Mengele realizava comparações anatômicas, transfusões cruzadas de sangue, injeções com vírus diversos e vivissecções paralelas. Se um dos gêmeos morria durante um experimento, o outro era imediatamente assassinado para permitir autópsias comparativas. Mengele também experimentava com heterocromia ocular, injetando substâncias químicas nos olhos de crianças para tentar mudar sua cor. A maioria destes experimentos resultavam em cegueira permanente ou infecções que causavam a morte. Os experimentos ginecológicos realizados em mulheres e meninas, sob a desculpa de estudar a fertilidade racial, incluíram esterilizações cirúrgicas sem anestesia e a extração de órgãos reprodutivos para análises histológicas. No Pacífico, o Esquadrão 731 do Exército Japonês estabeleceu em Harbin, Manchúria, o centro de experimentação médica mais sinistro da guerra. Sob a direção do general Shiro Ishii, esta instalação se apresentava oficialmente como um instituto para a prevenção de doenças, mas funcionava como um laboratório de extermínio científico. Mais de 10.000 prisioneiros, principalmente chineses, russos, coreanos e mongóis, foram utilizados como sujeitos experimentais. Os prisioneiros eram denominados maruta, troncos de madeira, em uma tentativa deliberada de desumanização que facilitasse sua utilização como material de laboratório. Os experimentos do Esquadrão 731 incluíram a infecção deliberada de prisioneiros com patógenos mortais como peste bubônica, cólera, tifo, antraz e tuberculose.
Os sujeitos experimentais eram logo vivisseccionados sem anestesia enquanto as doenças progrediam, para estudar o desenvolvimento das infecções em órgãos internos vivos. As práticas incluíram a extração de pulmões, estômagos e intestinos em sujeitos conscientes. Se realizaram amputações duplas, seguidas de reimplantação incorreta para estudar processos de gangrena e regeneração tecidual. Os experimentos de congelamento controlado submergiam extremidades em água gelada, as golpeavam até que o gelo soava como madeira e logo as aqueciam com fogo ou ar quente enquanto se registrava cada fase da decomposição. A instalação também desenvolveu armas biológicas que foram utilizadas contra populações civis chinesas. Se liberaram ratos infectados com peste em aldeias rurais. Se lançaram bombas carregadas com pulgas portadoras de tifo sobre cidades. Se contaminou deliberadamente água potável e reservas de alimentos. Entre 1939 e 1945, se estima que mais de 300 mil pessoas civis chinesas morreram por epidemias artificiais causadas por estes experimentos de guerra biológica. Em 1946, o Tribunal de Nuremberg celebrou o juízo dos médicos, processando 23 médicos nazistas. 16 foram condenados e 7 executados. A fiscalia apresentou evidências escalofrantes, fotografias de operações, instrumentos médicos utilizados em torturas, registros detalhados com nomes codificados e testemunhos de vítimas sobreviventes. Este juízo estabeleceu o Código de Nuremberg, que definiu os princípios éticos fundamentais da investigação médica moderna. Consentimento informado, ausência de coação, avaliação de riscos e benefícios e o direito dos sujeitos a retirar sua participação em qualquer momento. Estes princípios se converteram na base de toda a ética médica posterior. Ao contrário do juízo na Alemanha, o Tribunal de Tóquio não processou Shiro Ishii nem seus colegas do Esquadrão 731. Estados Unidos lhes ofereceu imunidade em troca de compartilhar suas investigações sobre armas biológicas, decisão que gerou uma controvérsia ética que persiste até hoje. A informação obtida destes experimentos se considerou demasiado valiosa desde o ponto de vista militar como para ser descartada por considerações morais. Alguns ex-membros do Esquadrão 731 confessaram décadas depois em entrevistas gravadas. Reconheceram haver dissecado mulheres grávidas vivas, haver causado epidemias deliberadas e haver estudado a decomposição de corpos humanos enquanto as vítimas permaneciam conscientes. Estas confissões tardias confirmaram o que os documentos capturados já haviam revelado sobre a magnitude destes crimes. Os experimentos médicos durante a Segunda Guerra Mundial representam um dos maiores fracassos éticos da ciência moderna. Mas além de qualquer conhecimento que pudessem haver gerado, o que permanece na memória histórica é a destruição deliberada de vidas humanas, o desprezo absoluto pela dor alheia e a desumanização total da prática médica. Estes casos demonstram como a ciência, quando se divorcia da ética e se subordina a objetivos militares ou ideológicos, pode se converter no instrumento mais refinado da crueldade humana. Represálias nazistas, a política do terror na Europa ocupada. Na Europa ocupada pelo Terceiro Reich, a violência nazista transcendeu os campos de batalha e os campos de concentração para se converter em uma estratégia deliberada de represálias contra populações civis inocentes. Ante cada ação de resistência, a resposta alemã não buscava ser proporcional. Estava desenhada para ser exemplarizante, desmedida e aterrorizante. Hitler, Himmler e seus generais adotaram o princípio de 10 por 1 como doutrina oficial. Por cada soldado alemão morto em um ataque partidário, 10 civis seriam executados. Esta fórmula não era uma ameaça simbólica. Se aplicou literalmente em centenas de casos e frequentemente se superou. As represálias não foram acidentes bélicos nem excessos de soldados indisciplinados. Foram instrumentos calculados de controle político, desenhados para quebrar a moral dos povos ocupados e eliminar qualquer possibilidade de resistência. No 10 de junho de 1942, a pequena aldeia de Lidice, na região da Boêmia, deixou de existir.
não foi destruída por bombardeios inimigos, senão pela vingança organizada das SS como represália pelo assassinato de Reinhard Heydrich, arquiteto da solução final, ferido mortalmente por combatentes tchecos treinados pelos britânicos. Lidice não tinha conexão alguma com os autores do atentado. Foi selecionada ao acaso como objetivo de represália, uma demonstração de que a vingança nazista não distinguia entre culpáveis e inocentes. Na madrugada, a aldeia foi rodeada por tropas alemãs. Todos os homens maiores de 15 anos foram tirados de suas casas, alinhados contra muros e fuzilados em tandas de 10. Morreram 173 homens. As 184 mulheres foram deportadas ao campo de concentração de Ravensbrück, onde a maioria morreu nos meses seguintes. As 88 crianças foram separadas de suas mães. Algumas foram enviadas a campos de extermínio, outras selecionadas para programas de germanização forçada baseados em critérios raciais. Só 17 crianças sobreviveram à guerra. Depois das execuções, o povoado foi aniquilado sistematicamente. As casas foram queimadas, dinamitadas e logo arrasadas por bulldozers. As árvores foram derrubadas, as tumbas do cemitério foram destruídas, e até o nome Lidice foi eliminado de todos os registros oficiais. A mensagem era inequívoca. Onde havia existido vida e comunidade, só devia restar vazio como advertência para outros. 2 anos depois, o horror se repetiu na França. No 10 de junho de 1944, apenas 4 dias depois do desembarque aliado na Normandia, a divisão SS das Reich massacrou 642 pessoas no tranquilo povoado de Oradour-sur-Glane. Sem prévio aviso nem justificação clara, os soldados reuniram toda a população na praça do povoado. Os homens foram levados a celeiros e estábulos onde foram metralhados. As mulheres e crianças, 452 no total, foram encerrados na igreja do povoado. Os soldados encheram o edifício com materiais combustíveis e o incendiaram. Quem tentou escapar pelas janelas foi metralhado. Só uma mulher, Marguerite Ruffensch, sobreviveu saltando por uma janela traseira e 5 homens conseguiram escapar fingindo estar mortos entre os cadáveres. A massacre foi uma represália pela suposta atividade partidária na região e pelo desaparecimento de um oficial alemão. Mas Oradour não era um centro de resistência. Não havia armas ocultas nem combatentes. Só havia habitantes comuns, artesãos, agricultores, crianças na escola, que foram executados pelo simples fato de viver no lugar equivocado no momento equivocado. Após a guerra, o presidente francês Charles de Gaulle ordenou que o povoado não fosse reconstruído, para que suas ruínas servissem como memorial perpétuo da barbárie nazista. Um novo Oradour foi construído perto do original, mas as ruínas permanecem intactas. Carros calcinados, o sino da igreja derretido pelo calor, casas sem tetos, um povoado inteiro detido no momento exato do horror. Entre setembro e outubro de 1944, o exército nazista executou a maior massacre de civis na Itália. Na região de Marzabotto, na Emília-Romanha, as SS, lideradas por Walter Heder, organizaram uma caçada humana sistemática como represália pela atividade partidária na zona. As tropas rodearam as aldeias das colinas e começaram a executar todos que encontravam, sem distinções de idade ou sexo. Famílias completas foram fuziladas em seus lares, outras foram agrupadas em igrejas ou estábulos e assassinadas com rajadas de metralhadora. Bebês foram estrelados contra as paredes. Mulheres foram violadas antes de serem executadas. No total, morreram entre 770 e 1.830 pessoas. O objetivo não era só represália, era aniquilação preventiva, uma limpeza do território que eliminasse qualquer possível apoio à resistência. Walter Heder foi condenado à prisão perpétua em 1951, mas liberado em 1985 por pressão diplomática, gerando indignação profunda na Itália e questionando a justiça de pós-guerra. Na Bielorrússia, o pequeno povoado de Katyn se converteu em símbolo do genocídio eslavo. No 22 de março de 1943, tropas SS, acompanhadas por colaboradores locais, rodearam o povoado como represália pela morte de um oficial alemão em uma emboscada partidária próxima. Os 149 habitantes de Katyn foram encerrados em um celeiro de madeira que foi incendiado com eles dentro.
Quem tentou escapar do fogo foi metralhado na porta. Entre as vítimas havia 75 crianças, incluindo bebês. Só 6 pessoas sobreviveram, entre elas uma criança de 12 anos que conseguiu se arrastar fora do celeiro enquanto sua roupa ardia. Katyn não foi a única aldeia destruída desta forma na Bielorrússia. Só nesse território, os nazistas destruíram mais de 5.000 povoados, muitos com toda a sua população encerrada dentro dos edifícios incendiados. Esta foi parte de uma estratégia deliberada de despovoamento que buscava esvaziar territórios inteiros para a futura colonização alemã. O princípio 10 por 1 se havia formalizado em uma diretiva assinada pelo general Feldmarschall Wilhelm Keitel no 16 de setembro de 1941, que estabelecia oficialmente este ratio de represália. O documento especificava que, se produz um atentado contra uma força alemã, se executarão 50 a 100 comunistas como represália, sem necessidade de juízo nem evidência de culpabilidade individual. Em muitas ocasiões, as execuções superaram amplamente este ratio. Em Kraljevo, Sérvia, mais de 2.000 pessoas civis foram assassinadas em represália pela morte de 10 soldados alemães. Em Roma, 335 italianos foram executados nas fossas ardeatinas após uma emboscada que havia causado a morte de 33 soldados alemães. A lógica era simples. O terror coletivo era mais efetivo que a justiça individual. Após cada massacre vinha o silêncio organizado. Os corpos eram queimados ou enterrados em fossas comuns. As casas eram incendiadas até os alicerces. Os nomes das vítimas eram apagados de registros civis. Era uma estratégia de desaparição e anulação que buscava eliminar não só as pessoas, senão também sua memória e seu lugar na história. No entanto, os sobreviventes conservaram essa memória. Testemunhos como os de Marguerite Ruffin em Oradour, que escapou do inferno da igreja, ou das poucas pessoas que sobreviveram a Katyn, se converteram em pontes entre o passado e a justiça. Seus relatos, preservados em juízos posteriores e arquivos históricos, asseguraram que estes crimes não fossem esquecidos. As represálias nazistas contra civis inocentes não foram excessos bélicos nem atos de soldados fora de controle. Foram estratégias governamentais desenhadas para semear terror, quebrar a resistência e demonstrar que o preço de se opor ao Reich seria pago não só pelos combatentes, senão por comunidades inteiras. Representaram uma forma particular de terrorismo de Estado que utilizou a brutalidade calculada como ferramenta de dominação política. Bombardeios massivos, a guerra que apagou cidades do mapa. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as regras tradicionais do combate foram substituídas por uma nova doutrina militar: a destruição total. As cidades deixaram de ser consideradas simplesmente como centros logísticos ou industriais para se converterem em objetivos legítimos por sua capacidade de quebrar a moral inimiga. A população civil deixou de ser dano colateral para se transformar em objetivo estratégico direto. Os bombardeios massivos sobre Dresden, Hamburgo, Hiroshima e Nagasaki marcaram o ponto culminante desta estratégia. Estes ataques plantearam perguntas fundamentais que persistem até hoje. Foram ações militares legítimas desenhadas para acelerar o fim da guerra e salvar vidas? Ou constituíram crimes de guerra perpetrados pelos aliados com a mesma brutalidade que condenaram em seus inimigos? À noite do 13 de fevereiro de 1945, Dresden, conhecida como a Florença do Elba por suas igrejas barrocas, museus e teatros de ópera, foi arrasada pelo bombardeio mais controverso da guerra na Europa. A operação combinou 2 ondas noturnas da Royal Air Force britânica com um ataque diurno da Força Aérea estadunidense. Mais de 1.200 bombardeiros arrojaram 3.900 toneladas de bombas explosivas e incendiárias sobre a cidade. Muitas destas bombas continham fósforo branco, um elemento que arde a temperaturas extremas e é praticamente impossível de extinguir. O resultado foi uma tempestade de fogo que alcançou temperaturas superiores a 1.500 graus Celsius, evaporando corpos inteiros e consumindo o oxigênio dos refúgios antiaéreos subterrâneos. As chamas se alimentavam do vento criado pela própria combustão, aspirando pessoas desde ruas e janelas para o coração do inferno. O fogo era tão intenso que as ruas de asfalto se derreteram como rios de lava negra.
Nos refúgios, famílias inteiras morreram asfixiadas quando o oxigênio foi consumido pelas chamas que rugiam sobre suas cabeças. As estimativas sobre o número de vítimas variaram dramaticamente ao longo das décadas. Algumas fontes iniciais falaram de até 135 mil mortes, ainda que investigações recentes estimem entre 25 mil e 40 mil civis mortos, em sua maioria mulheres, crianças e anciãos, junto com milhares de refugiados que fugiam do avanço soviético desde o leste. Havia justificação militar para este ataque? Dresden tinha algumas fábricas de óptica, maquinaria e componentes militares, mas não era um centro de produção bélica crucial. Segundo documentos britânicos desclassificados décadas depois, a intenção principal era quebrar a moral dos civis alemães e paralisar a logística em apoio ao avanço soviético. No entanto, muitas das bombas caíram sobre o centro histórico e zonas residenciais densamente povoadas. A estação de ferrovia, objetivo militar declarado, resultou apenas danificada. Winston Churchill, em um memorando interno posterior que nunca enviou, expressou suas dúvidas. A destruição de Dresden planteia uma séria reflexão sobre a conduta dos aliados. Foi realmente necessário? 2 anos antes, em julho de 1943, Hamburgo havia sido o cenário do primeiro experimento deliberado de tempestade de fogo da história. A Operação Gomorra introduziu um padrão coordenado de bombas explosivas, seguidas por incendiárias para maximizar a devastação. Durante 8 dias consecutivos, mais de 2.300 aviões lançaram 9.000 toneladas de bombas sobre a cidade portuária. À noite do 27 de julho, Hamburgo se converteu em um forno urbano. O fogo consumiu mais de 20 quilômetros quadrados. O asfalto se derreteu em rios ardentes. As pessoas se asfixiavam em porões onde o oxigênio desaparecia consumido pelas chamas. Mais de 42 mil civis morreram e 37 mil resultaram feridos. Quase 1 milhão de habitantes foram deslocados. Os relatórios de inteligência aliada documentaram uma destruição psicológica total, com registros de terror coletivo, paralisia cidadã e queda moral irreversível entre a população sobrevivente. Desde o ponto de vista militar, Hamburgo tinha maior importância estratégica que Dresden. Era um centro naval crucial e uma cidade industrial chave para o esforço bélico alemão. Mas a violência do ataque superou qualquer precedente e estabeleceu o modelo para bombardeios posteriores desenhados especificamente para criar terror massivo. No 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, o bombardeiro estadunidense Enola Gay deixou cair sobre Hiroshima a primeira bomba atômica da história. Little Boy, com seu núcleo de urânio-235, liberou uma energia equivalente a 16.000 toneladas de TNT em uma fração de segundo. A explosão nuclear não só gerou calor e pressão devastadores, criou um tipo de destruição completamente novo na experiência humana. Em um raio de 2 quilômetros do epicentro, a maioria das pessoas simplesmente desapareceram, vaporizadas instantaneamente. Suas sombras ficaram impressas sobre muros de pedra como fotografias grotescas de seus últimos momentos de vida. Entre 70 mil e 80 mil pessoas morreram ao instante. A temperatura no epicentro superou 1 milhão de graus Celsius, incendiando o ar mesmo e criando uma bola de fogo de mais de 250 metros de diâmetro. A onda expansiva demoliu edifícios em um raio de quilômetros, enquanto a radiação inicial condenou à morte lenta milhares que haviam sobrevivido à explosão inicial. Aproximadamente 30 minutos depois começou um fenômeno inédito, uma chuva negra carregada de partículas radioativas que contaminou áreas extensas fora da zona de destruição direta. Esta chuva levou à morte invisível a comunidades que haviam estado longe do epicentro, estendendo os efeitos letais muito mais além do impacto físico imediato. 3 dias depois, no 9 de agosto, uma segunda bomba atômica, Fat Man, com núcleo de plutônio, destruiu Nagasaki. A explosão foi mais potente que a de Hiroshima, equivalente a 22 mil toneladas de TNT, mas a topografia montanhosa da cidade limitou a destruição. Ainda assim, entre 35 mil e 40 mil pessoas morreram instantaneamente. Os relatos de sobreviventes descrevem horrores que desafiam a compreensão. Pessoas com a pele pendurando em tiras como papel queimado,
Crianças sem rosto caminhando como sonâmbulos, hospitais abarrotados com vítimas cujas feridas não sangravam, mas que morriam dias depois por causas misteriosas que só mais tarde se identificariam como envenenamento por radiação. As bombas atômicas, segundo o alto comando estadunidense, tinham um objetivo claro: obrigar o Japão a se render sem necessidade de uma invasão terrestre que haveria custado milhões de vidas. Os expedientes do secretário de guerra Henry Stimson e do general Leslie Groves, diretor do Projeto Manhattan, indicam que as cidades foram selecionadas por serem objetivos intactos, ideais para observar os efeitos completos da arma. Para finais de 1945, as bombas haviam matado um total de 246 mil pessoas em ambas as cidades. Mas a morte continuou durante décadas. Cânceres, leucemias, cataratas e malformações genéticas afetaram os sobreviventes e seus descendentes. A radiação havia introduzido um elemento completamente novo na guerra: a capacidade de matar não só no presente, senão também no futuro. O debate ético sobre estes bombardeios continuou durante décadas sem resolução definitiva. Os defensores argumentam que os ataques atômicos evitaram uma invasão do Japão que haveria custado milhões de vidas em ambos os bandos. As estimativas militares estadunidenses calculavam entre 500 mil e 1 milhão de baixas aliadas, e vários milhões de japoneses em caso de uma invasão terrestre. Os críticos sustentam que o Japão já estava buscando termos de rendição antes dos bombardeios atômicos e que as bombas foram utilizadas mais como demonstração de poder ante a União Soviética que como necessidade militar contra o Japão. Assinalam que as cidades bombardeadas tinham escasso valor militar direto e que a proporção entre vítimas civis e militares foi esmagadoramente desigual. Howard Zinn e outros historiadores caracterizaram tanto Dresden como Hiroshima e Nagasaki como experimentos científicos mais que como necessidades militares. Em contraste, defensores como Paul Fussell, veterano de guerra, argumentaram que sem as bombas atômicas, ele mesmo haveria morrido na invasão do Japão, junto com centenas de milhares de soldados aliados. Documentos desclassificados revelam as dúvidas que existiam inclusive entre os líderes aliados. Churchill ordenou minimizar a propaganda sobre Dresden depois do bombardeio. Alguns cientistas do Projeto Manhattan, incluindo Leo Szilard e James Franck, haviam recomendado uma demonstração da bomba atômica em uma área despovoada antes de utilizá-la contra cidades. Os bombardeios massivos sobre civis durante a Segunda Guerra Mundial representam o momento histórico em que a humanidade cruzou um limiar tecnológico e ético fundamental. Pela primeira vez, o poder destrutivo superou a capacidade de qualquer exército tradicional, e o objetivo de guerra se deslocou do soldado inimigo para a população civil em seu conjunto. A pergunta central permanece sem resposta definitiva. Foram estes bombardeios males necessários que encurtaram a guerra e salvaram vidas? Ou constituíram os maiores crimes jamais cometidos em nome da vitória militar? A resposta pode se encontrar não em justificações retrospectivas, senão na memória preservada das vítimas, nas fotografias de corpos carbonizados e no silêncio eterno de cidades que foram apagadas do mapa em questão de minutos. Estes bombardeios estabeleceram precedentes que transformaram para sempre a natureza da guerra moderna. Demonstraram que a tecnologia havia outorgado à humanidade o poder de destruir não só exércitos inimigos, senão civilizações inteiras. O legado de Dresden, Hiroshima e Nagasaki não reside nas justificações que se ofereceram para estes atos, senão na advertência permanente que representam sobre os limites que a humanidade deve se impor a si mesma, inclusive nos momentos mais desesperados de conflito.